De acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, o desvio do septo nasal está presente em 85% das pessoas em diferentes graus de severidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o otorrinolaringologista Dr. Daniel Calduro, que possui doutorado em rinite, doutor. Uau! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Doutor, quem não tem rinite, não é? Tanta verdade. gente tem. Ainda mais com esse tempo seco agora, né? Muito. Quem tem? Vamos primeiro, o que é o desvio de septo? O septo é uma estrutura que divide o nariz, né? Ela faz parte da estrutura do nariz e, como você falou, é super comum. 85% da população tem. E em alguns casos, quando esse desvio começa a dar sintomas, daí é o caso de procurar o médico. Significa que 85% das pessoas têm que fazer o tratamento ou uma cirurgia? Não. Quando tem os sintomas, alguns sintomas que a gente vai conversar, daí sim, tem que fazer a cirurgia ou o tratamento clínico. Tratamento clínico. Isso. E doutor, isso a gente nasce com ele? Como que funciona essa formação? São duas possibilidades de formação. Ou um trauma nasal, muito comum criança cai, bate o nariz jogando bola. Esses dias eu atendi uma criança que caiu uma balança no nariz da criança. Nossa! Ela teve uma fratura e foi com o desvio de septo. E a outra formação é com o desenvolvimento, com o crescimento. Às vezes esse septo ele vai entortando, principalmente na adolescência. Ele apoia aqui na maxilar e no frontal. Então, às vezes, com o crescimento, ele vai entortando e o paciente passa a ter sintomas com o crescimento. E ele vai entortando por quê, doutor? Porque o espaço não é suficiente para o crescimento do septo. É um crescimento então um ele vai pouquinho meio que diferenciado. empurrando, né? Isso mesmo. Eu tô fazendo essas perguntas porque eu tenho, doutor. Você tem? Não é certinho. Sabe que eu demorei para eu perceber isso. Mas quando eu comecei a ter os sintomas, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os sintomas? O primeiro sintoma é a obstrução nasal. Então o paciente começa a reclamar principalmente de um dos lados tampado para respirar, e daí vai surgir as consequências dessa obstrução. A secreção fica parada, esse paciente pode ter sinusite de repetição, então começa a ter dor de cabeça, quando fica gripado já incomoda muito a região do nariz, começa a dormir de boca aberta, então no dia seguinte acorda com a boca seca, começa a dar mau hálito e em casos mais graves vai começar a atrapalhar a atividade física e qualidade do sono. O paciente acorda muitas vezes à noite para beber água por causa da garganta seca ou não consegue respirar à noite, precisa inclinar a cama. E na atividade física ele não consegue fazer às vezes atividades aeróbicas, uma corrida, uma natação, e começa a ter um prejuízo do rendimento físico. Isso é bem importante. Doutor, acontece muito sangramento também? Pode acontecer. Às vezes o desvio, o ar vai bater nesse desvio e começa a machucar a mucosa, que é uma mucosa que tem muitos vasos. E daí começa a sangrar. É um dos sintomas também. É um dos sintomas. Sim. E como que a gente pode dizer? Existem graus, doutor? Tem. A gente classifica em 3 graus do desvio. Grau 1 é quando é leve, grau 2 o moderado e grau 3 quando ele encosta na parede lateral do nariz. Então ele bloqueia todo o nariz, que é o grau 3, que é o mais grave. Não consegue respirar mesmo, daí deve ser muito difícil. Muito difícil. E muito. como funciona o tratamento, doutor? Geralmente quem tem desvio de septo tem a sinusite, tem a rinite também ou não? Tem. A rinite mais ou menos acomete de 15% a 30% da população, a rinite alérgica. Então o paciente com desvio, você imagina, 85% com desvio mais 30% com rinite, então é muito comum. Esse monte de gente, né? Muito comum. É bem comum. E como funciona o tratamento, doutor? O tratamento, assim, que eu comentei, o tratamento clínico. A gente tem as conchas nasais, que até tem uma fotinha que a gente separou. Uma ilustração? Coloca pra gente aqui pro doutor Que as conchas nasais são, o pessoal chama de carne esponjosa. Isso, doutor, que é isso do lado do nariz. Então o que acontece? Essa carne esponjosa, às vezes ela cresce por conta da rinite e junto com o desvio vai bloquear. Alguns casos, quando a gente usa medicações, são aquelas 2 bolinhas ali, do lado do desvio. Na verdade, são 3 de cada lado. A inferior, a média, a superior. A que mais cresce é a inferior, aquela de baixo. E o que acontece? Em alguns casos, a gente entra com a medicação não vai tirar o osso do lugar. O osso vai continuar no mesmo lugar. Só que a concha nasal, a carne esponjosa, ela diminui e o paciente passa a respirar bem. Então, se a gente consegue melhorar a respiração do paciente com medicações, a gente pode postergar essa cirurgia ou, às vezes, nem operar. Agora, nos casos que o paciente usar o remédio e não melhorar, daí a gente acaba tendo que fazer realmente a cirurgia. A cirurgia. E, doutor, como funciona a cirurgia? A cirurgia, eu posso ali explicar? Pode, por favor. Pode levantar, doutor, que eu já Olha, levanto ali também, junto com você. As conchas, aqui que eu botei, a hipertrofia de corneto, são essas dobrinhas que a gente tem no nariz, né? São 3. Essa que dá mais problema, que é a inferior.
E aqui a ilustração do desvio de septo. O que acontece? Quando o desvio ele bloqueia a drenagem dos seios da face, é onde vai dar a sinusite e juntar a secreção. Então, tem casos que esse desvio ele bloqueia essa drenagem aqui e toda a secreção que a gente produz fica dentro do nariz e começa a dar dor de cabeça. O paciente tem a sinusite de repetição. Uma outra coisa que pode acontecer além das conchas são pólipos, são tecidos inflamatórios que são diferentes da carne esponjosa, que também crescem no nariz e podem bloquear também a respiração. A cirurgia, como que ela é feita? A gente descola essa mucosa e vai tirar esse excesso de osso e deixar retinho. E em alguns casos, quando as conchas são grandes, a gente associa também a remoção da concha nasal para o paciente poder respirar bem. Que interessante, doutor. É bem comum. E essa cirurgia, ela demora quanto tempo? Como que é a recuperação, doutor? É uma cirurgia mais ou menos de 1 a 2 horas. Antigamente, eu operei há 20 anos atrás. Eu tinha desvio de septo. Roncava à noite, dormia de boca aberta. E antigamente usava tampão nasal, que hoje em dia é um grande medo das pessoas. As pessoas às vezes procuram a gente, doutor, não quero usar o tampão. Então, antigamente usava o tampão para parar o sangramento. Hoje, a gente usa uma técnica que chama videoendoscópica. Então, a gente usa um vídeo. Com o vídeo, a gente vai direto nos pontos que estão sangrando, cauteriza. E a gente faz tudo por dentro, sem cicatriz, sem tampão. O paciente sai respirando no mesmo dia. O procedimento é de 1 a 2 horas. O paciente entra no hospital de manhã, sai à tarde. E a atividade física, a gente pede 15 dias de repouso para poder voltar às atividades normais de atividade física. Trabalho, home office, 3, 4 dias o paciente já está conseguindo voltar. Que legal, doutor. Então é bem tranquilo, vamos dizer assim. Bem tranquilo. E a recuperação, assim, a gente tem que fazer a limpeza do nariz? Como que funciona, doutor? O mais importante é a limpeza nasal depois, porque o organismo vai tentar fechar o que a gente abriu lá dentro. Vai produzir bastante secreção, com coágulo. Então isso, a gente vai fazer depois a lavagem nasal depois da cirurgia para manter o nariz limpo. E uma outra preocupação muito comum, assim, vai mexer em osso, né? Vai doer muito. É, exato, doutor. O nariz não tem muita terminação nervosa, então a cirurgia não dói nada. Quem fez sabe, a cirurgia é indolor. Até mesmo quando a gente associa com uma rinoplastia, que vai fazer as fraturas externas, também é indolor. O paciente não sente dor alguma. O principal incômodo é essa secreção com um pouquinho de catarro, da cicatrização, que vai sair nos primeiros 2, 3 dias de cirurgia. Que interessante, doutor. Eu já sofri muito, acho que hoje eu sou, por favor, pode... Eu já sofri muito, acho que hoje eu sofro menos, assim, né? Sim. Só mais essa época que às vezes a gente tem algumas crises e tal. E aí o senhor falou da rinoplastia. A gente pode fazer tudo de uma vez só? E aí ele vai, por exemplo, porque ele fica tortinho, né? A gente fica com o rosto e ele fica meio tortinho o nosso nariz, assim. Sim. É possível fazer a rinoplastia todo junto? Como é que funciona? É aconselhável fazer junto no mesmo procedimento. No meu caso, por exemplo, eu contei que eu operei 20 anos atrás. E na época eu perguntei pro meu otorrino que eu queria corrigir o ossinho do meu nariz. Ele falou, depois você vê isso. Eu acabei não vendo na época, eu estava na faculdade. E eu me formei, fui fazer a residência em São Paulo e descobri que dava pra fazer junto. Eu fiquei bem chateado, porque o ideal é fazer num procedimento só, né? Sim, né? Pra não sofrer mais. Anestesia, o pós-operatório, tudo. Esse ano eu operei em janeiro, minha esposa me operou, a Érica. A Érica, E daí, legal. no meu caso, por exemplo, eu não tinha mais o septo, que foi... A gente tira fragmentos para corrigir o desvio. E esses fragmentos a gente usa para corrigir as imperfeições estéticas do nariz. No meu caso, já não tinha mais o septo, que eu operei há 20 anos. Então, no meu caso, teve que tirar um pedacinho de costela para enxertar no nariz para conseguir arrumar o nariz. Que interessante. Então, hoje em dia, o moderno é fazer junto, porque você já aproveita o desvio, essas você cartilagens, utiliza. e já reconstrói o nariz. Que incrível. Leonardo Roncon, quando a sua esposa veio aqui, ele já ficou se achando. Sim, e sim. hoje o doutor ainda alimentou o ego de Leonardo, falando do nariz dele. Ó. Você já foi modelo de nariz? Na lateral, Leonardo? ó, aqui, ó. Que é isso? Ó. Não, brincadeira. Bom, doutor, eu tenho uma pergunta. Eu quero saber se o desvio de septo está ligado diretamente na sinusite. Se quem tem desvio de septo tem sinusite ou se quem tem sinusite tem desvio de septo. Se é uma coisa ligada à outra. É uma boa pergunta, Léo. Quando a gente tem o desvio de septo, ele propicia a formação de secreção e a sinusite. Então, quem tem desvio pode ter esses quadros de sinusite de repetição. Quando o desvio pega aquela drenagem que eu mostrei na foto, o paciente vai ter sinusite de repetição. Tem outras causas de sinusite, não só o desvio. Então, assim, quem tem desvio tem mais predisposição a ter sinusite, mas quem tem sinusite não significa que tenha desvio.
Então são coisas diferentes. E doutora, a gente tem feito muitos exames do Covid, Sim. né? E aí, geralmente a gente coloca, né, dentro do nariz. Quem tem desvio de septo pode ter algum probleminha, pode interferir em resultado ou não, doutor? Pode. Pode? Anteontem atendi uma paciente de São Paulo que veio para Taubaté. Ela fez o teste de um lado e teve sangramento, que é o lado do desvio. Então, o técnico vai fazer o exame e não sabe que o lado tem desvio. Então, às vezes, ele entra com o cotonete, bate no desvio, machuca e começa a sangrar. E daí, desse lado, ele não consegue chegar no fundo do nariz, que é onde o vírus fica. E às vezes pode dar negativo. Então, o que a gente recomenda? Quando o paciente sabe que tem desvio de um lado, fala, olha, esse lado tem desvio, faz do outro lado, colhe de um lado só, que é o suficiente para fazer o exame do Covid. Interessantíssimo. E concurso público, doutora, a gente pode ser reprovado por isso ou não? Tem, isso é uma outra pergunta muito frequente. Tem alguns concursos públicos que, por exemplo, quem trabalha na aeronáutica vai trabalhar com a questão de voo. A oscilação de pressão muitas vezes afeta o ouvido. Quem tem desvio de septo, essa equalização da pressão fica prejudicada, porque o canalzinho que comunica o ouvido com o nariz fica no fundo do nosso nariz. Se você tem um desvio, o ar não chega direito no ouvido, não equaliza a pressão, você pode ter complicações do ouvido. Então, alguns concursos que envolvem polícia militar, aeronáutica, muitas vezes eles bloqueiam o paciente que tem o desvio de septo por conta disso. Por conta de prejudicar a atividade física, nos casos de policiais, e no caso da aeronáutica, de prejudicar os voos, que o paciente pode ter problema auditivo. Então, o que é recomendado? Esse paciente, se tiver indicação, operar antes do concurso, para poder passar na prova e da avaliação médica também ser aprovado. Eu não sabia disso, doutor. É muito interessante. E é muito frequente o paciente passar na prova e depois ser reprovado e procurar o médico depois, porque não sabia que tinha desvio. Eu adorei. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, adorei todas Abby. as suas respostas. E toda vez, ó, a Érica veio aqui, agora o doutor veio e eu fico pensando nisso, seriamente, viu? Ah, que bacana. Né? Porque melhora muito a qualidade de vida. Eu, quando operei 20 anos atrás, a minha mãe entrava no quarto para ver se não tinha morrido, porque eu parei de roncar. Eu dormi de boca aberta. Esse menino está um silêncio nesse quarto. E melhorou muito, assim, a atividade física, a qualidade de vida é realmente dar água pro vinho. É muito boa a mudança. Que demais, porque eu tinha muita dificuldade por respirar pelo nariz. É que eu fui fazendo muitos tratamentos e treinamentos, hoje eu consigo com muita facilidade. Mas antes, ainda morava numa cidade fria, então respirar pelo nariz com desvio me doía, eu não conseguia, então você ficava respirando mais pela boca. E aí dá problema no dente, dá vários outros problemas. Uma série de alterações que a gente nem conversou aqui. Que a gente nem conversou. Sim, a gente podia conversar, pode ser na próxima, doutor? Claro. Que é interessante isso, né? Que às vezes a gente não percebe que a respiração pode interferir também, né, no processo dos dentes e tal, e isso é bem interessante. Principalmente nas crianças, né? A formação óssea é super comum. A gente vê as crianças com deformidades nasais, orais e da face por conta da respiração pela boca. Perfeito, adorei. Você de casa gostou? Então aproveita, ó, segue o doutor, @doutor.daniel_calduro, tudo junto, tá aparecendo para você. O telefone é o 12 99640 9041. Um beijo grande para você, Obrigado, doutora, viu? Abby. Obrigada, ótimo final de semana. Um abraço também. Muito